Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. E nesta oportunidade, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, palavras ditas pelo Senhor Jesus e que estão em um dos seus evangelhos. Assim está escrito, projetado, todos podem acompanhar. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e desperta. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 11 e 12. O Senhor Jesus, em tudo aquilo que ele ensinou, ele sempre foi muito prático. Claro que muito daquilo que ele disse não foi compreendido, não foi revelado, porque havia em tudo um caráter profético e ele, em muitos momentos, chamava até os seus apóstolos em particular. Mas, voltando a essa questão prática, o Senhor Jesus, então, usou em diversos momentos situações cotidianas da época para que os ouvintes pudessem entender. Naqueles dias, a sociedade, a economia era basicamente agropastoril, inclusive quanto à criação de ovelhas. Em diversos momentos, até no Velho Testamento, em vários momentos, aliás, há o uso na Bíblia da figura do pastor e da ovelha, ou seja, do relacionamento entre um pastor e uma ovelha para se referir à convivência entre Deus e o homem. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus se coloca como um pastor, aliás, como o bom pastor. E é isto, logo de início, vamos deixar isso claro, é isto, ou é este quem é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que está pronto a apacentar e cuidar da minha e da sua vida, e nos teus como suas ovelhas. Porque Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor porque ele deu a sua vida pelas ovelhas, não só pelas ovelhas ou pelas pessoas que o acompanhavam, que viviam na sua época, 2000 anos atrás, não. Ele deu, aliás, ele orou por isso, pelas ovelhas que um dia Deus Pai lhe daria. Ele deu a sua vida na cruz, ele derramou sangue, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, derramou em seguida o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus, na verdade, é a própria vida que salva e que enche o coração do homem. Ele sendo a vida, ele sendo o bom pastor, ele quer entrar no seu coração. Quando nós falamos de uma pessoa boa, de alguém bom, hoje em dia esse conceito pode ser tão difícil, não é verdade? Você pode ter alguém como uma pessoa boa, que preza pela sua vida, que tenta te ajudar, mas lá na frente não é raro vir uma decepção. Com o Senhor Jesus, não, porque Ele é perfeito, Ele é único. Jesus é o bom pastor. Mas nós vamos voltar agora ao texto, porque além de Jesus como bom pastor, a parte bíblica que nós lemos fala de um mercenário, ou seja, de um salteador, de um malfeitor. O mercenário está no texto que nós lemos. A Bíblia afirma que ele não é pastor, que ele não tem qualquer relacionamento ou pertencimento com a ovelha, com aquele rebanho. Pare para pensar um pouquinho nisso. Na presença de quem você tem vivido. Quem está cuidando da sua vida? A sua família está entregue a quem nos nossos dias? Ao bom pastor, aquele que é tudo,
que abençoa, que socorre, que ajuda, ou você e talvez a sua família estão entregues ao mercenário, ao salteador, vivendo derrotas, angústias, tristezas que não cessam. Nós vamos ver aqui que Jesus, como bom pastor, quer ser o dono da sua alma, da sua vida e lhe abençoar. Por outro lado, para o mercenário, ou seja, aquele que é malfeitor, a vida da ovelha, a vida do rebanho, ou seja, a sua vida, as suas necessidades, aquilo que é o seio familiar, para o mercenário não há nenhuma importância. A ovelha pode sofrer, pode ser capturada, retirada do aprisco, pode até morrer. Para o mercenário, isso é indiferente, porque ele, até nós lemos, quando ele vê que vem uma fera, no caso um lobo, que é o exemplo tido na palavra, ele também não faz nada, ele não protege a ovelha. Quem sabe essa é a sua situação, ou em grande parte você está vivendo assim. Os perigos da vida, os tropeços, os abismos. Quem sabe um problema com um filho que foi tragado pelos mercenários deste mundo, que está acorrentado, aprisionado. Talvez a sua mente, o seu coração, o ambiente familiar, vieram as ameaças, as investidas, e você se tornou suscetível a isto. Talvez tenha até perdido a esperança. Nós vamos ver que há esperança. E Jesus é o único que pode mudar essa situação. Vamos voltar aqui mais um comentário sobre o lobo, o animal que vem para destruir a ovelha, acabar, derrotar o rebanho, que é o exemplo, a figura utilizada pelo Senhor Jesus, que vem e aquele que deveria, o mercenário, em tese deveria olhar, tentar cuidar, ele deixa a ovelha ser morta, a ovelha vulnerável, a ovelha sofrer. Se você, como eu já mencionei, está passando por situações assim, talvez até sem esperança, há pessoas que estão vivendo dessa forma. Para mim, para o meu problema, para a minha casa, para o meu casamento, tudo aquilo que veio sobre mim, de repente estava tudo bem, e hoje eu estou nessa situação intransponível, não tem esperança. O lobo faz isso mesmo. O mercenário deixa isso acontecer. Mas o bom pastor, ele quer abraçar a sua alma e ele quer lhe abençoar. Nós lemos no texto também que o lobo dispersa, ele arrebata, ele mata a ovelha, ele destrói tudo. Vejam, se de alguma maneira aquilo que foi mencionado, o comentário que nós fizemos aqui, se encaixa com a sua vida, com a sua casa. Repito, existe uma solução. O texto começa dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não quer que você continue a sofrer. Ele não quer que você tenha a esperança como acabada, viva de abismo em abismo. Muito ao contrário. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, e você pode fazer isso agora. Mas, pastor, eu estou na rua, eu estou ouvindo isso aqui num ponto de ônibus, estou num quarto sozinho, isolado, sem diálogo dentro de casa, eu estou no pecado, eu deixei a presença de Deus. É com você mesmo. O bom pastor quer estender a mão, aliás, ele está estendendo em nome de Jesus para trazer perdão, libertação e esperança. Aceite Jesus, viva na presença dele e seja assim abençoado pelo bom, pelo sumo, pelo eterno, pelo glorioso pastor que deu a sua vida, ressuscitou e está vivo.
nós vamos orar neste momento e suplicaremos juntos, na comunhão, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor Deus, todo aquele que participa neste momento e que estiver vivendo sujeito aos males dos mercenários deste mundo, dos lobos, das figuras que vêm para dispersar e destruir, que o Senhor entre com toda a providência, trazendo libertação, vitória, abençoando, escrevendo nomes no livro da vida, trazendo perdão, alegria. Nós oramos para que o bom pastor esteja presente em todos esses lares que conosco participam. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que assim o Senhor nos abençoe e que a sua presença gere efeitos em nós, não só hoje, mas todos os dias, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. A paz do Senhor.